A nossa saudação aos todos queridos amigos do GEB, da TV Batuíra, dando o nosso carinhoso abraço, da nossa satisfação novamente estar em contato com todos aqui do Brasil, da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Brasil, para que possamos juntos reflexionarmos sobre a temática que nos propusemos esta noite, sobre o poder da gratidão. Que possamos, a partir desse instante, então, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Jesus esta oportunidade de estarmos juntos, reflexionando sobre o momento que vivemos, sobretudo o tanto que temos que agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são dadas e que muitas vezes não as vemos, para que consigamos, Senhor, irmanados com melhores propósitos, com os nossos melhores sentimentos, conquistarmos, Senhor, conforme as nossas possibilidades evolutivas, as alegrias, o compartilhamento com todas as pessoas que convivemos em todos os locais, seja no lar, na sociedade, enfim, Senhor, em todos os locais em que nos relacionamos. Possas olhar por nós, mas, sobretudo, Senhor, por aqueles que nesse momento estão aflitos, em sofrimentos, em dores atrozes. Que possam todos, Senhor, ser amparados por Ti e Tuas equipes de amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, vamos conversar um pouco com os senhores sobre essa temática, sobre o poder da gratidão. Vamos, então, nesse momento que mais uma vez nos faculta nós reaproximarmos-nos com a realidade em que vivemos, tanto no continente europeu, ali em Portugal, como aqui no Brasil, enfim, em todos os países, para que vejamos o que temos que tirar de bom nesse momento que vivemos, em que aparenta ser somente de sofrimentos e de perdas. Então temos que entender o que é a gratidão. A gratidão é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento por um benefício recebido. É um agradecimento. Normalmente nós estamos tão vinculados ou enraizados em nossas rotinas que normalmente não temos tempo para agradecer. Nós normalmente nos fixamos nas coisas que nos faltam, nas dificuldades que nos acometem, nos sofrimentos a nós ou aos nossos queridos ou conhecidos, causando-nos dissabores, e esquecemos de agradecer nesses momentos tão importantes para todos nós, porque a gratidão ela é inerente a uma série de fatores, a vida, a própria natureza, a família, a sociedade, o trabalho, tanto no nosso chefe como no nosso subalterno, relacionado com a dor ou sofrimento, a enfermidade ou a saúde, o amigo ou desafeto, a alegria ou tristeza, a situação financeira. Todas essas situações são exemplos dos motivos de gratidão ou de reclamação de nossa parte. Não é assim que nós funcionamos em relação à natureza, porque quando chove não queremos que chove, quando fica um período muito prolongado de sol necessitamos da chuva, queremos a chuva. Nós temos dificuldades com a família ou alegrias, é esse sentimento que nós temos que pensar. Sempre temos no local do nosso trabalho, temos algum problema com o chefe, que é muito durão, o intransigente, ou o nosso no cargo de chefia com o subalterno. Muitas vezes nós não olhamos o lado bom das coisas. Nos prendemos à dor ou sofrimento, se tem a enfermidade, é lógico que também tem, por outro lado, a saúde, enfim. Qualquer razão que nós tenhamos para agradecer ou reclamar
ela vem desses nossos pontos diferentes de pontos de vista que muitas vezes estamos enfrentando. Então, essa situação é comum em todos os nós, em todos os povos, independente de culturas, porque nós costumamos reclamar normalmente de tudo. Não é assim? Porque, como eu falei, quando chove demais, nós reclamamos do tempo. Se o sol é muito intenso, nós reclamamos. Se nós não temos uma condição ou queremos determinado tipo de condição e não se apresenta, nós reclamamos se não está de acordo com aquilo que nós pensamos, né? É assim que a coisa acontece. Nós reclamamos também porque é dia ou noite, porque as férias não chegam. Nós normalmente mais reclamamos do que agradecemos. Essa o que nós temos que pensar. Então, nós temos que entender também que ser grato pelas coisas boas que acontecem na nossa vida não significa que a vida é perfeita. É isso que nós temos que entender, compreender e praticar. Que nós podemos ter diversos problemas e diversas dificuldades. Agora é um momento de dificuldade que a humanidade passa e nós juntos, mas também é um momento de oportunidades. Então, a questão é perceber o que tem de bom no momento que vivemos e nas dificuldades. E sermos gratos por isso, porque normalmente nessas dificuldades que nós as enfrentamos, que nós vamos ter que buscar soluções e temos que muitas vezes reativar em nós modificações pelo nosso conservadorismo que não queremos e temos que procurá-lo. Então, é perceber no momento em que vivemos um balanço no que temos, como estão os nossos relacionamentos, como eu estou comportando com os meus afetos, como eu estou me comportando na sociedade, como eu estou me comportando no meu local de trabalho, como eu estou me comportando de uma maneira generalizada com todas, com os conhecidos, com os amigos, com os familiares, com os amores, com os desafetos. É um momento importante em nossas vidas, porque nós vemos que se a nossa vida está repleta de dificuldades, como, por exemplo, a gente pode estar enfrentando uma doença de um ente querido, nós temos que também ter a capacidade de enxergar, não é só vermos, nós temos que parar e enxergar o momento, porque normalmente todos nós temos sempre alguém para nos ajudar a enfrentar esse momento de dissabor, e sempre nós podemos ter um motivo para ser grato. É dessa maneira que nós podemos abrir um espaço para um pouco mais de felicidade no lugar da tristeza, que normalmente muitas vezes nos acomete. É nesse sentido, é saber olhar. É que na maioria das vezes nós sabemos disso, como cristãos que somos, ou como acreditamos em determinadas religiões, a maioria das vezes a gratidão ela foi vista como parte de uma doutrina religiosa, sempre mais voltada para o espiritual do que para o corpo e a mente das pessoas. E não é assim, porque nós estamos vendo, claro que ela é importante e a doutrina, as doutrinas religiosas, elas nos trouxeram com antecipação de séculos, há muito tempo, que realmente a gratidão é benéfica a todos nós. Mas nós vemos hoje em dia, com o passar do tempo, as próprias pesquisas científicas nos trouxeram, através do surgimento de novas terapias, os benefícios da gratidão. E elas nos mostram a gratidão, o lado mais palpável desse sentimento. E esse sentimento de gratidão, ele contrapondo-se a emoções negativas, porque a gratidão a si próprio e ao outro, ela é capaz de gerar efeitos extremamente positivos em nós e no outro. Quem pratica a gratidão sabe e sente isso. E já pela ciência, comprova-se que existe uma definição sólida das bases neurais da expressão desse sentimento. Os estudos recentes mostram que o ato simplesmente de ser grato, agradecer, ele se operacionaliza em nosso cérebro grandes transformações e benefícios. Os pensamentos e atitudes positivas, as pessoas que são otimistas, são pessoas que sabem ser gratas,
elas melhoram nossa imunidade. Isso já existe uma comprovação através de exames e uma comprovação através de pesquisas científicas sérias. Porque pessoas, quando estavam mais otimistas e agradecidas, o sistema imunológico respondia de maneira muito robusta, muito consistente. Tem vários estudos com essas referências. Nós já citamos em ocasiões anteriores o trabalho da psiconeuroimunologia, que é um trabalho notável, que foi efetuado na década de 70 para 80, com o Dr. Adler, que se descobriu foi que na membrana dos linfócitos, que defendem o corpo de bactérias, de vírus, como estamos enfrentando agora, de fungos, parasitas, do caso do câncer, do cancro e de todas as enfermidades, existe um ponto concreto de recepção de neuropeptídeos que vão auxiliar-nos, o cérebro dá o comando para que nós tenhamos efeitos através desses neuropeptídeos, nos causando benefícios ou prejuízos conforme nós atuarmos e nós decidirmos. Nós sabemos que o pensamento é uma energia revestida pelas nossas emoções. O pensamento não atua somente ao nosso redor. Ele influencia os nossos semelhantes, tanto para o bem como para o mal. Mas o pensamento atua principalmente em nós. E como nós pensamos, nós vamos gerar nossas palavras, nossas ações. E com o nosso pensamento, nós construímos o nosso dia a dia. Nós vamos construir o que? Um edifício, uma obra grandiosa ou miserável na nossa vida presente e futura. Isso depende fatalmente de nós. Nós modelamos a nossa alma e nosso corpo com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que vão se expressar através de uma matéria sutil do nosso corpo fluídico. Assim, de uma certa forma, pouco a pouco, nosso ser vai se povoando de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma, então, pode se enobrecer ou se enfeiar. É isso que nós temos que pensar, porque cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Nos traz André Luiz nos mecanismos da mediunidade. Então, nós somos o que sentimos. Pensamos o que sentimos. Portanto, nós somos o que pensamos. Mas, na realidade, o nosso sentimento é que prevalece e reveste os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos expressam a nossa consciência. E tudo que nós cultivamos no nosso mundo mais íntimo, como as nossas preferências, as nossas atitudes, as nossas tendências, as nossas aptidões, e em decorrência da leitura que a gente faz da vida, o sentido que damos à vida conforme o nosso livre-arbítrio. É isso que nós temos que pensar. Então, prazer e emoções. A gratidão, nos diz Martin Portner, neurologista e mestre em neurociência da Universidade de Oxford. Olha o que ele nos diz. A gratidão ativa a liberação de dopamina, um dos neurotransmissores que são envolvidos no nosso sistema de recompensa. Como nós, quando comemos uma comida extremamente agradável, uma sobremesa bastante agradabilíssima, né? Principalmente os doces aí portugueses, a culinária portuguesa, tudo que nos dá prazer libera dopamina. E ele comprova que a dopamina é ativada pela gratidão. E ele comprova também que ela eleva a serotonina, é um hormônio que nos faz desenvolver o que o alto astral nos coloca para cima, nos deixa bem, nos beneficia. E ele diz, o resultado é imbatível. O sentimento genuíno de gratidão nos deixa bem por muitas horas.
quem consegue exercer essa capacidade, já está em seu ser essa maneira de agir, de ser grato, sabe do sentimento que se opera dentro de nós. E nós sabemos que os dois são os aspectos mais importantes relacionados à gratidão e em relação ao nosso organismo. O primeiro desses aspectos está vinculado à liberação de substâncias naturais que nos fazem sentir bem. É exatamente isso, essas substâncias que são liberadas e comandadas pelo próprio cérebro. Porque quem pratica gratidão conta com níveis mais altos de vitalidade e satisfação, além sempre de estar mais apto a receber emoções positivas. Neste processo, é liberada uma sensação física e mental de prazer, quando as nossas ações são bem-sucedidas. Então, os neurotransmissores do sistema de recompensa, citados por Portner, eles estão localizados nessa região e já onde existe esse sistema de recompensa dopaminérgico que foi citado. Então, ser genuinamente grato também estimula outro excelente hormônio, que é a ocitocina, que é liberada também no cérebro. O que é a ocitocina? Ocitocina é um hormônio, né, que é liberado normalmente quando a gestante amamenta, quando nós demonstramos afeto. É a ocitocina que é liberada. Então, ela é liberada no cérebro. E aí nós sabemos que é o nosso hormônio que reduz sentimentos ruins, também chamados de estados mentais tóxicos, como a ansiedade, ela diminui, a sensação de medo, as irritações e antipatias. E é um hormônio que estimula o afeto. Então, é um ciclo. O afeto faz com que a ocitocina mais se intensifique em nosso organismo. E liberando mais ocitocina, ela faz com que realmente estimule o nosso afeto. É isso que faz gradativamente na própria criança e em nós criar os vínculos de afeto com a liberação de ocitocina. Martin Seligman, esse grande psicólogo americano, professor da Universidade de Pensilvânia, ele nos traz a psicologia positiva. O Martin Seligman, além de professor, ele é ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Esse autor contribuiu significativamente na área de psicologia, nessa disciplina que foi criada em torno da década de 80. Ele estava muito incomodado pela profusão de estudos sobre doenças mentais na psicologia. E Seligman se propôs a abandonar o lado da patologia, que todo mundo se voltava só para as consequências, os efeitos praticamente. E ele decidiu pesquisar o lado bom da vida. E ele nos diz: a vida impõe os mesmos reveses e tragédias, tanto para o otimista quanto para o pessimista. As tragédias e os reveses acontecem independente da maneira do pessoal agir. Por isso que ele nos relata, tanto para o otimista quanto para o pessimista, perdão. Mas o otimista, ele consegue enfrentá-los com mais tranquilidade. Então, a psicologia positiva, que ele formatou, e felizmente, graças a muitos psicólogos, hoje ela está disseminada praticamente em todos os continentes, é a área da psicologia que estuda os fundamentos da felicidade e do bem-estar, sustentado pelos pontos fortes que temos e pelas virtudes humanas. E nós sabemos que a felicidade nem sempre depende do nosso status social, nem de nossa religião ou da nossa beleza física. Isso é fundamental para que entendamos. Martin Seligman nos diz: é importante ensinar a resiliência, a esperança, o otimismo para tornar o homem mais resistente à depressão.
e capaz de levar uma vida mais feliz e produtiva. Ele propõe que a conquista da felicidade seja um exercício diário, feito de que maneira? Com gentilezas, originalidade, bom humor, otimismo, mas principalmente com generosidade. Então ele nos traz, ele é um otimista nato. Ele se dedica há mais de 30 anos a enumerar esses benefícios deste comportamento positivo, desde que ele implantou e o que se realizou com seus pacientes. Então, em suas pesquisas, ele comprova que os políticos otimistas são os que ganham mais eleições. Os estudantes que são otimistas, eles têm, consequentemente, melhores notas. Assim como os atletas otimistas vencem mais competições. Então, a gratidão e o otimismo andam juntos, num braço só. Nós temos uma psicóloga aqui em nosso país, a Gaia Machado, ela nos traz o seguinte: pelo fato de a gratidão estar relacionada com o dar sem esperar a retribuição e o receber sem ter que dar nada em troca, é natural que ela desperte um sentimento de afetuosidade entre as partes envolvidas. E ela continua: que se vêem em um ciclo de troca onde faço algo por alguém por desejar o seu melhor e receber algo sem me tornar devedor da gentileza ao favor recebido. Por isso, a importância de ser grato é dar sem esperar a retribuição. Normalmente, quando nós fazemos determinados atos ou beneficiamos alguém, nós, lamentavelmente, ou pelas nossas atitudes egoístas, sempre ficamos esperando que a pessoa seja eternamente grata ou retribua. Temos que fazer de uma maneira gentil, porque só o fato de fazer, embora não haja uma retribuição ou receber, nós já estamos recebendo pelo nosso ato. É isso que nós temos que entender. Uma pesquisa, para que nós entendamos isso também, as pesquisas, elas comprovam isso. Uma pesquisa publicada ainda em 2012, portanto, quase 8 anos, praticamente 8 anos, pela Personality Individual Difference, mostrou que pessoas gratas costumam sofrer menos incômodos físicos, pequenos problemas, devido a estarem cuidando melhor da saúde, com a prática dos exercícios físicos, que é uma maneira também de as pessoas terem seus pequenos transtornos. E mostra que as pessoas gratas também têm menos propensões a pequenos acidentes ou a pequenos incômodos físicos. Assim, pessoas gratas também comprovado tendem a ter uma vida mais longeva. Outro ponto positivo para o corpo, além de melhorar a imunidade, então, que nós temos, como a produção de glóbulos brancos, a tendência também é sentir menos dores. Veja o quão importante. A gratidão é como cimento que sedimenta um relacionamento bem estruturado, forte e duradouro. Por exemplo, é uma forma, por exemplo, de um casal, de uns amigos, mesmo entre familiares, se olharem nos olhos e dizer como são importantes um para o outro, para as pessoas que a gente se relaciona e que a gente gosta, que nós gostamos. Isso é fundamental. E que se comprova, os resultados mostraram que a gratidão tem uma relação única com a satisfação com a vida. Quem é grato realmente é mais satisfeito, vive de uma maneira mais leve. Em pesquisa também realizada em 3 universidades britânicas, foi analisada a gratidão e o bem-estar com os benefícios. Isso é de fundamental importância. Com a gratidão bem desenvolvidas, nós conseguimos ter mais simpatia. As pessoas não veem de uma maneira muito mais agradável. Nós deixamos de ser arrogantes. Nós praticamente nos tornamos pessoas com convívio muito mais fácil e desejável por todos.
Quem é grato é simpático, é descontraído. E isso seja onde? Na família, nos nossos locais de trabalho ou na convivência social. Por isso é fundamental, quem é grato vive uma vida mais leve, mais aceita. Mas nós vamos ver com outro olhar, um olhar mais equilibrado, mais sereno para enfrentarmos também essas dificuldades. E nós vemos que a vida realmente se torna mais leve e mais gostosa. A gratidão também reduz o sentimento de insatisfação com o que queríamos ter e não temos. Que normalmente nós ficamos sempre presos no desejo de obter aquilo que não temos. Não valorizamos a nossa casa, por mais simples que seja, com, com as suas dificuldades que tenhamos, mas temos a nossa casa, nós temos saúde, nós temos condições de efetuarmos também novos relacionamentos, embora muitas vezes tenhamos que repensar os nossos relacionamentos em relação aos quais as pessoas às quais convivemos. A gratidão ajuda a percebermos o que existe de bom na dificuldade. É que nem esse momento que nós estamos passando. Nós percebemos, com muitas pessoas que falamos, embora atualmente se fale mais a nível das telecomunicações, mas continuamos mantendo contato com muitos amigos nossos, conhecidos, que nos procuram, nós vemos que muitas pessoas estão vendo, nesse momento, grandes possibilidades. Ao contrário, tem os negativos que só veem dificuldades. Por isso querem que esse momento passe para voltar exatamente a se fazer ou enfrentar as situações como eram antes. Não. Então, aquele que é grato, ele começa a entender o que pode ser extraído da dificuldade para que contribua para nós, em nossa melhora e para os outros. A gratidão, ela contribui para nos sentirmos emocionalmente melhores. Quando nós começamos realmente gradativamente a exercer, ou melhor, a sentir e expressar esse sentimento, nós nos sentimos muito melhor. Muitas vezes, ao terminar o término do dia, agradecer pelo dia que tivemos, embora tenhamos enfrentado muitas vezes dissabores, mas temos uma cama e sempre teremos a oportunidade de recomeçar. Ao começar o dia no dia seguinte, no dia de hoje, enfim, nós agradecemos a Deus pela noite que tivemos e a oportunidade que temos muitas vezes de refazer alguma coisa que não foi muito bem colocada ou feita no dia anterior. Ela combate sentimentos negativos. E ela gera uma energia extremamente positiva e é comprovada. Isso nós falamos até cientificamente em relação a isso. Né? Então, eu trouxe para os senhores esse lindo texto que é de Chico Xavier, a psicografia, mas o texto é de Emmanuel, seu mentor, que está nesse fantástico livro que eu recomendo, que é o Fonte Viva, no capítulo 155, que ele diz: aprendamos a agradecer. E tem a citação de Paulo, ele diz: em tudo dai graças. Vejam a beleza desse texto. Diz Emmanuel: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante que temos, a graça da locomoção, agradecer a Deus que temos a capacidade de nos deslocar, a faculdade que temos do raciocínio, das nossas reflexões, a fulguração da ideia, as intuições que recebemos pela nossa capacidade intelectiva, a nossa alegria de ver, o prazer de ouvir. Quantos gostariam de estar ouvindo e de vendo? Quantos gostariam de ter a palavra? Então, o tesouro da palavra. O privilégio de ter um trabalho, muitas vezes, e nós sabemos disso,
há uma questão de uns 6 anos atrás, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, com trabalhadores de todas as áreas, e que se constatou que 70%, quase 80% estavam infelizes com o seu trabalho, desejosos de trocá-lo. Nós temos que agradecer o privilégio que temos de ter um trabalho. E nesse momento de pandemia que nós vemos aqui, quantas empresas, quantos setores de serviço foram afetados, com desemprego sendo aumentado. Então, se nós temos o privilégio do trabalho, por mais simples que seja, independentemente de profissão, saibamos agradecer o dom de aprender, porque sempre através dessas reflexões, dos estudos, como estamos fazendo nesse momento, vocês aí, eu aqui, estamos aprendendo, estamos juntos verificando quanta coisa em nós temos que modificar. Temos que agradecer a mesa que nos serve. Muitas vezes com dificuldades para pôr o alimento na mesa, mas nós temos alimentos, como o pão que nos alimenta. Agradecer o pano que nos veste. Não precisamos procurar grandes coisas em virtude de nosso pensar e nosso querer, que seja nos dado, mas sim o que nós temos. Continua Emmanuel nos dizendo, agradecer as mãos desconhecidas, que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Quantas, como as vestes, como o alimento, chegam até nós, através de quantas pessoas, para que nós sejamos beneficiados. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Quantas pessoas antes de nós nos propiciaram ou nos construíram e agora propiciam a nós, através dos seus conhecimentos, nós não sabemos quem são, os benefícios de agora, do nosso viver, da nossa realidade em que vivemos. A conversação do amigo. Quem não tem um amigo para conversar? Para que troquemos confidências, troquemos conselhos. O aconchego do lar, termos um lar, com as suas dificuldades, sim, mas o aconchego no lar. Agradecer o doce dever da família, porque na família todos temos deveres, temos créditos, temos direitos, mas que bom que nós temos uma família. O contentamento de construir para o futuro, a possibilidade de que todos temos de melhorar. E melhorar não significa amealhar coisas materiais, e sim construir em nós a felicidade, a alegria, construirmos novos relacionamentos. As possibilidades são imensas. E aquele que agradece tem esse contentamento, que vive agradecido, sabe aproveitar isso. Agradecer a renovação das próprias forças, das nossas próprias forças, que nós são continuamente reforçadas em nós. Diz Emmanuel, muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir a gratidão ao céu. Ele diz, o cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões que o Pai, que Deus nos dá, são preciosas no campo de nossa vida. E conclui Emmanuel, utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. É estes sentimentos que nós temos que cada vez mais processar em nós. Aprendamos a agradecer. Jesus já nos falou. No mundo
tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos, e cada vez mais, através dos ensinos do Mestre, que se abre em nós uma maior compreensão, que todos nós, no estágio evolutivo que estamos, enfrentamos, já enfrentamos, estamos enfrentando e enfrentaremos aflições, sim. Mas nós sabemos que com otimismo, com gratidão, com bom ânimo, como nos disse o Mestre Jesus, nós conseguiremos sim superar tudo isso. E nós, dessa maneira, tendo este olhar, nós vamos, mesmo com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades, nós vamos construir um ambiente melhor para nós. E, consequentemente, se eu transformar isso em mim, e no ambiente que vivo, no ambiente que trabalho, no ambiente que eu convivo com todas as pessoas em todos os lugares, tendo bom ânimo, nós vamos todos transformar o mundo melhor. Os problemas são inerentes, são necessários, muitas vezes não causam muito de sabores, mas com bom ânimo nós superaremos tudo. É esse entendimento que nós temos que ter, sermos gratos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, enfrentando situações, mas, sobretudo, aprendendo, transformando-nos, porque precisamos sim dessas dificuldades para que a nossa moral se eleve, através dessa compreensão, mas através da nossa transformação em atos dignificantes, de condutas para nós, tendo para nós e principalmente para com os outros. Eu quero, nesse instante, agradecer a todos por essa oportunidade, que saibamos compreender o momento que vivemos, sermos gratos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá, para que todos possamos efetivar em nós as mudanças que se fazem necessárias para o nosso bem e o bem da humanidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela paciência. Quero agradecer ao pessoal da TV Batuíra, ao pessoal do GEB, por esse carinho. Vamos cessar a apresentação agora. E com esse agradecimento, eu gostaria de concluir este pequeno comentário com vocês, essas reflexões que nos fazem tão bem, encerrando como prece a oração ditada por Francisco de Assis, por ocasião em que ele, juntamente com vários freis, se dirigiram a Roma para falar com o Papa Inocêncio, isso por volta do ano de 1200, 1230, nessa época, e que eles queriam uma audiência para falarem com o Papa Inocêncio III. E após várias negativas para receber a comissão de Francisco, inclusive é dito para ele que, se for realmente importante para a igreja, como ele diz, pela insistência, ele voltará. Então, Francisco se dirige a Frei Leão e diz: anote esta linda prece. E diz o seguinte: benditas sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrate à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja
quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou como fanáticos. Bendito seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer impaciente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. E conclui Francisco: benditos sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são estes meus filhos, os nossos vigilantes e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Esta é a linda prece de Francisco, que possamos absorvê-la, entendê-la e praticá-la. Bendito seja, Senhor, este momento que vivemos. Bendito seja, Senhor, a possibilidade que se abre para todos nós para melhorarmos. Que tua paz e teu amor, Senhor, seja uma constante em nossas vidas. Mais uma vez, o nosso carinhoso abraço e até uma próxima oportunidade.